Olá, você, tudo bem? Depois de muita solicitação de pessoas que me mandaram mensagens, pessoas com quem eu tenho relacionamento no dia a dia, nos meus trabalhos de consultoria, de instrutoria, de mentoria, alguns diretores, inclusive, de instituições financeiras cooperativas de crédito. Eu resolvi trazer aqui uma reflexão, né, gravando um vídeo, colocando para vocês e estabelecer contigo uma conversa sobre um conceito trazido pela Resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional de 2021, com relação a ativo problemático. Na realidade, a Resolução 4966 ela é derivada de uma orientação do IFRS, a orientação número 9. Consequentemente, é uma norma 4966 de fundamentação contábil, mas a gente sabe que contabilidade nada mais é do que o registro de atos e fatos. Consequentemente, quando a gente fala que algo é contábil, antes de se chegar ali no registro daquilo que é o fato, o ato, é muito importante que a gente esteja entendendo como deve proceder ou devem proceder as pessoas que, logicamente, orientam e executam as ações que dão origem a tal ato ou a tal fato. Então, nós chegamos a comportamento. E eu tenho tido muito questionamento com relação ao conceito de ativo problemático. Então, vou trazer aqui de maneira rápida o conceito que está lá na Resolução 4966, né? O que é um ativo problemático? O artigo 3º da Resolução 4966 estabelece que o instrumento financeiro se caracteriza como ativo financeiro com problema de recuperação de crédito e apresentar problema de recuperação de crédito caracteriza aquele ativo financeiro como ativo problemático. Isso ocorre em duas situações e elas não são cumulativas. É uma ou é outra, que são o quê? Ou o ativo apresenta um atraso superior a 90 dias do pagamento do principal, ou de encargos, então é uma coisa ou é outra, não necessariamente tem que estar atrasado o pagamento do principal e de encargos, é uma coisa ou outra, ou há indicativo de que a respectiva obrigação não será integralmente honrada nas condições pactuadas sem que haja necessário recorrer a garantias ou a colaterais. Ou seja, que o fluxo de caixa gerado pelo devedor não consiga pagar as parcelas ou, né, o montante total, se for de um pagamento final, daquela obrigação que aquela pessoa tem para com a instituição financeira. Aqui a gente já tem uma coisa muito interessante, né? Um atraso superior a 90 dias no pagamento. A gente estava muito acostumado a trabalhar com 180 para chegar em todo o valor daquele crédito contabilizado como provisão ou provisionado. Isso gerava um certo entendimento que em 180 dias é que haveria o corte, e além disso, ainda temos uma segunda situação, ou temos indicativo de que aquela obrigação não será integralmente honrada nas condições que forem estabelecidas no instrumento de crédito, sem que tenha que se recorrer a garantias ou colaterais. Isso traz para a discussão, gente, uma coisa muito importante, que é a capacidade de geração de fluxo de caixa. Não se discute aqui nesse momento se é fluxo de caixa para pagamento, por exemplo, de um projeto, ou se é fluxo de caixa para pagamento de uma obrigação em função da antecipação de gasto, por exemplo, quando a gente vê
e é apenas um exemplo, um determinado eletrodoméstico com preço muito bom e a gente quer aproveitar aquela oportunidade e aí a gente antecipa e aí a gente recorre a um crédito, o que é legítimo, muito adequado, inclusive e principalmente bastante apropriado para o fomento às operações de mercado, né? Quanto mais a gente gasta, mais a gente roda as rodas da economia. No entanto, esse quanto mais a gente gasta, logicamente tem que ter limites. O limite é o quê? A possibilidade de geração de fluxo de caixa. Não tem jeito de vencer uma parcela de R$ 2.000 e eu não tenho os R$ 2.000 para pagar. Contingencialmente, isso pode acontecer em determinado momento, mas de forma geral, se eu assumir a responsabilidade pelo pagamento dos R$ 2.000, logicamente que no vencimento eu tenho que ter a disponibilidade daqueles R$ 2.000. E lógico que se eu falo R$ 2.000, isso se aplica a 2, a 5, a 50, a 500 mil, a 5 milhões, não interessa o valor. A resolução ainda continua dizendo que a instituição financeira deve considerar, inclusive, prazo inferior a 90 dias, diante de evidências, e aí a norma o tempo todo ela traz para a nossa capacidade de entendimento e de tomada de decisão. Lá no artigo terceiro, né, no seu introito, no caput, já deixa muito claro que a gente tem que estar julgando. O tempo todo temos que estar julgando. Isso pressupõe, se tem julgamento, tem uma tomada de decisão. E às vezes nós podemos ser induzidos a, não, se a pessoa demandou crédito, é porque ela é responsável por aquilo, ela sabe o que está fazendo. Se isso funcionasse desse jeito, a gente não tinha no Brasil uma lei do superendividamento, a Lei 14.181. A gente não teria no Brasil uma resolução conjunta do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, a resolução conjunta número 8, que obriga que as instituições financeiras tenham uma política, de educação financeira para os seus clientes, para os seus cooperados, por exemplo. Ou seja, na realidade não é bem assim. Se alguém tomou emprestado, o problema é dele, a responsabilidade é dele. Ele tem a responsabilidade dele, mas a instituição que faz a operação de crédito, que concede a operação de crédito, ela tem uma decisão em cima daquilo. E se a gente falar de dois tipos de instituições que nós temos no mercado, banco de um lado e cooperativa de crédito do outro, o banco, por exemplo, ele também tem responsabilidade. No entanto, a responsabilidade do banco, ela é diferente da responsabilidade de uma cooperativa de crédito, que no seu relacionamento com os cooperados tem que aplicar 7 princípios cooperativistas, e entre esses 7 princípios, o quinto é de educação, formação e informação do cooperado. Então, você que está vendo esse vídeo, né, que é cooperado de uma cooperativa, ou que tem interesse em vir a ser cooperado, ou que está vendo justamente para entender melhor como é o relacionamento com uma cooperativa, uma das coisas que diferencia uma cooperativa de um banco é que a cooperativa, mais do que por força de uma lei ou de uma norma do Conselho Monetário Nacional, por força de princípio, então é por força de DNA, de formação, a cooperativa tem compromisso, obrigação de atuar no nível da educação, da formação e da informação dos cooperados. Então, se é uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito, ela tem compromisso com atuar na educação, formação e informação dos cooperados em relação à gestão financeira e, por consequência, em relação a crédito. E aí, quem está do lado da instituição financeira, do lado da cooperativa de crédito, tem que estar preparado, formado, com as devidas competências para, logicamente, estar julgando. Na hora da concessão de um crédito, se aquele cooperado apresenta as condições adequadas
para a concessão daquele crédito. Isso não está restrito às áreas de back-office, às áreas de retaguarda. Isso precisa começar na área de atendimento, com o profissional da instituição financeira, no caso aqui com foco no cooperativismo, o profissional da cooperativa de crédito que está atendendo o cooperado para entender se o cooperado tem geração de fluxo de caixa, e geração não é hoje, é uma análise preditiva, é uma análise prospectiva, é uma análise de futuro para fazer os pagamentos nos momentos em que eles serão demandados, ou seja, por força de instrumento de crédito, de instrumento contratual. Então, a instituição deve considerar prazo inferior a 90 dias diante de evidência de que, nesse prazo, se for inferior a 90 dias, há redução significativa da capacidade financeira da contraparte, isso pode acontecer por N razões, de honrar suas obrigações nas condições que foram estabelecidas no instrumento de crédito. Ainda temos, no caso desse parágrafo, deste artigo, perdão, um parágrafo segundo. O indicativo de redução significativa da capacidade financeira da contraparte de honrar suas obrigações nas condições pactuadas inclui constatação de que a contraparte, aquele que tomou o crédito, não tem mais capacidade financeira de honrar a obrigação nas condições pactuadas. Isso pressupõe, então, principalmente para operações com valores mais relevantes, um processo de due diligence ou de monitoramento das condições daquele que levou o recurso da instituição financeira, o recurso da cooperativa. Isso também impõe uma mudança de comportamento em determinadas situações. Se concedemos o crédito, nós temos que monitorá-lo. E monitorar é visitar o cooperado, é conversar e saber o que está acontecendo, como está a geração de fluxo de caixa, se alterou alguma coisa em relação àquela geração de fluxo de caixa que foi analisada quando do deferimento da operação de crédito. Um outro item um outro indicativo, reestruturação do ativo financeiro associado à obrigação. Esse termo reestruturação com a 4966, a norma trouxe uma conceituação específica. Reestruturação é quando a instituição financeira renegocia a operação de crédito com o proponente ou aquele que demandou o crédito, o tomador, e concede benefícios. Esses benefícios podem ser vários, mas, por exemplo, a redução do valor que a pessoa estava devendo, a renegociação com redução das taxas de juros, quer dizer, isso acaba caracterizando algum tipo de benefício, o que coloca a operação em um processo de reestruturação. Aconteceu isso também é um indicativo de redução significativa da capacidade financeira. Afinal de contas, se o cooperado tem condição, mantém as condições de pagamento, para que se vai dar benefícios para ele? Não é? E toda vez que se der benefícios a um cooperado, é muito importante pensar na questão ou do senso de justiça, que é um princípio de governança da OCB, do sistema OCB, ou da equidade, que é um princípio de governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E esses dois princípios, seja equidade do IBGC ou senso de justiça da OCB, eles conversam entre si. Na realidade, os dois apontam para a mesma situação, que é justiça. Né? Conceder benefício a um cooperado tem que entender que tem vários outros pagando na hora do vencimento e no valor integral. Então, isso demanda, e para você que está vendo o vídeo, que é um cooperado, né, de uma cooperativa de crédito, ou que se propõe a ser um cooperado, e uma cooperativa tem N vantagens em relação a um banco, dependendo da sua característica, do seu estilo, do que você quer para uma movimentação financeira, a cooperativa de crédito pode oferecer muito mais coisas. Uma das coisas é isso que eu estou aqui discutindo. E que muitas vezes o cooperado, por exemplo, não entende. Não, não quero cooperativa para ficar me monitorando. Não, a cooperativa ela é diferente do banco. O banco visa lucro. A cooperativa visa ao seu bem-estar. E visar a bem-estar é diferente de apenas visar a lucro.
Ah, lucro fácil, operação, problema de quem levou o crédito e pronto. A cooperativa não. Ela está o tempo todo preocupada, ou deve estar, e se não está ou não manifesta dessa maneira, ela está errada. Uma outra situação que é indicativo de redução significativa da capacidade financeira do tomador de crédito é falência decretada, recuperação judicial ou extrajudicial ou atos similares pedidos em relação à contraparte. Um outro indicativo é medida judicial que limite, que atrase ou impeça o cumprimento das obrigações nas condições pactuadas. O quinto é diminuição significativa da liquidez do ativo financeiro associado à obrigação, devido à redução da capacidade financeira da contraparte de honrar suas obrigações nas condições pactuadas. O sexto é descumprimento de cláusulas contratuais relevantes pelo tomador de crédito. E o sétimo é renegociação de instrumentos financeiros de emissão da contraparte com desconto significativo que reflita perdas incorridas associadas ao risco de crédito. Para que esse vídeo não fique longo, eu vou chegar agora à essência daquilo que eu estou me propondo aqui, a discussão do que é ativo problemático. E há muita gente que tem me procurado e dito, José Carlos, o ativo é problemático é porque ele traz, e isso começou a me despertar uma curiosidade. A característica de ativo problemático não é uma característica inerente do ativo. Um ativo, uma operação de crédito, ela tem características que são dela. O prazo da operação, a taxa de juros, o tipo da operação de crédito, isso tudo são características diretamente relacionadas à operação de crédito. Um conceito de ativo problemático não é da operação de crédito. E o que está acontecendo? Muita gente está querendo justamente entender que o conceito de ativo problemático é da operação de crédito. E aí a gente precisa entender uma coisa: ativo problemático é um ativo que traz problema. Problema de quê? De capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento não está no ativo. A capacidade de pagamento está em quem deve. Olha como que a gente começa a deslocar o raciocínio e, por consequência, a abordagem, o que vai nortear, inclusive, nosso comportamento. Quando a gente entende que o problema está na operação de crédito, o nosso comportamento é um. Quando a gente entende que o problema está na capacidade de pagamento do cooperado, então o problema está lá no cooperado. O nosso comportamento, a nossa análise é diferente. E quando a gente pensa assim, aí nós temos que virar e pensar e até questionarmos. Mas ele não está tendo capacidade de pagamento, por quê? Porque uma operação de crédito, ela só apresenta que não é dela, é do cooperado, é do devedor. Dificuldade de pagamento, se alguma coisa ou não foi diagnosticada e deveria ser no ato da deliberação de crédito, ou é decorrente de algo que aconteceu depois e que não tinha como ser diagnosticado. Quase sempre mesmo, os problemas que levam ao não pagamento de uma operação de crédito, eles têm condição de serem diagnosticados quando da deliberação da operação de crédito. Desde que, logicamente, a gente melhore nossa capacidade de fazer análise preditiva, análise de futuro. E análise de futuro não é ter uma bola de cristal e dizer bola de cristal, né? A pessoa que está demandando esse crédito vai conseguir pagar? Não é isso. É analisar a capacidade de geração de fluxo de caixa, de entradas e saídas de recursos daquela pessoa que está se propondo a levar o crédito. Já encontrei situações de pessoas deliberando operações de crédito, quando se pega o fluxo de caixa e analisa com coerência, com pés no chão, aquela pessoa que está demandando crédito não tem capacidade de pagamento naquelas condições pactuadas. O ativo problemático não é ativo problemático
A deliberação está sendo problemática. Consequentemente, isso vai ser transferido para o ativo à medida que é o ativo que é contabilizado e que começa a ser provisionado, e que aí a instituição começa a ter um peso, porque se provisiona é despesa, e provisionou. Como é que faz, né? Provisionou, vai ficando difícil, porque o resultado da instituição ele é impactado. Então, gostaria muito, né? Não vou fazer um vídeo, é muito extenso, mas apenas deixar aqui uma reflexão. Esse conceito de ativo problemático que muitos estão atribuindo ao ativo, até porque a expressão leva a esse entendimento, as causas raiz do problema, problemático é que tem um problema, ou problemas. E a causa ou causas raiz não estão no ativo, estão na capacidade de pagamento. E se estão na capacidade de pagamento, nós temos que entender se nós erramos na análise da capacidade de pagamento da deliberação, ou se o problema ou problemas que estão dificultando o pagamento, eles vieram depois e eram problemas que a gente não tinha como identificar no momento em que o crédito foi concedido. E deixo para reflexão. Quantos por cento das operações que em algum momento a gente tem problema de recebimento são por problemas que a gente não conseguiria identificar na concessão e quantos por cento a gente conseguiria identificar na concessão? Começa a pensar sobre isso. Com certeza, essa reflexão será muito importante para a mudança de comportamento e para a melhoria do processo de análise de operação de crédito nas instituições financeiras e nas cooperativas de crédito de maneira muito especial, porque nós temos um compromisso com a educação, com a formação, com a informação do cooperado, inclusive, principalmente, de gestão financeira. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.